Wesley, me explica essa situação do Flávio Bolsonaro 01 anunciar sua pré-candidatura à presidência da República e a bolsa cair. Explica, segura aí. Então, pessoal, a gente está com essa situação, né? Essa análise desde o dia 4 de dezembro, né? Com o anúncio da pré-candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência da República como um representante aí do legado... Tem legado? Estranho? Do legado da família Bolsonaro à presidência da República. Enfim, ele anunciou, né? O mundo político já começou a se movimentar ali. E um dos fatores mais imediatos, né, que veio aí à tona, foi uma resposta negativa do mercado, né? E aí eu coloco aqui sempre entre aspas, porque assim, gente, vamos colocar a bola aqui no chão, né? Primeiro, assim, eu canso de falar isso, né? Não existe essa entidade metafísica, né? O mercado, né? São operadores do sistema financeiro nacional e alguns operadores com mais poder do que os outros, né? E conseguem fazer com poucos movimentos induzir grandes proporções de movimento de operação de valores no mercado, que muitas vezes significam também recados políticos, né? Que esses agentes querem dar à sociedade, aos diferentes grupos que compõem a política nacional. Então, esse é um primeiro aspecto, né? Segundo aspecto, gente, novamente colocando a bola no chão, eu fico muitas vezes até intrigado com pessoas até do campo da esquerda, né, do campo progressista, muito atento a esses movimentos do mercado, né? Esses movimentos principalmente de comportamento da Bolsa de Valores, né? Seja no que diz respeito aos aspectos supostamente negativos, mas também naqueles que se considera eventualmente positivos, né? Estava vendo agora há algumas semanas setores ligados ao governo Lula comemorando operações recorde, né? O índice da Bovespa chegando a 160 mil pontos. E, enfim, e muitas vezes também todo um alarde, né? Quando a coisa cai, etc. Então, assim, gente, menos, né? Vamos dar a César o que é de César, né? O mercado de capitais é um mecanismo fundamental, né, da economia contemporânea, para movimentar, para alavancar as empresas. Lembrando que quando você compra uma ação de uma empresa, o que você está fazendo é se tornando sócio, né, daquela empresa. Então, ainda que minoritário, né, e sem poder nenhuma decisão cotidiana dos rumos daquela organização. Mas o fato é que a gente não analisa, né, a saúde, se é que a gente pode utilizar dessa forma, da economia brasileira ou de qualquer país, por meio de índices de bolsa de valores. Não é disso que se trata. A gente olha para outros assuntos, outros eventos, outros números do comportamento da economia, sobretudo no que diz respeito ao investimento propriamente dito, né, e outros fatores que estão atrelados. E por que eu estou dizendo isso? Porque na movimentação da Bolsa de Valores, você tem, de fato, movimentos de alavancagem de empresas que podem se reverter em investimentos produtivos, no caso aí das empresas que estão operando no Brasil, mas você tem uma grande massa desses movimentos que, na verdade, são muito mais relacionados a questões especulativas, e várias dessas questões especulativas estão relacionadas também a recados políticos que os grandes operadores de mercado conseguem dar à sociedade brasileira, né? Então, vamos com calma. Então, explicando essa coisa do Flávio Bolsonaro, notadamente o que se percebe é que esses grandes operadores, né, das grandes instituições financeiras ou dos grandes fundos que operam, eles têm uma clara preferência como candidato da direita ou da extrema-direita brasileira, que é o setor político com o qual esses operadores têm mais simpatia ou têm maior possibilidade de influência para realizar seus ganhos. Há uma clara preferência desses setores pela candidatura de Tarcísio de Freitas. Isso está dado já há vários meses, né? E por quê? Porque acham que a família Bolsonaro ela induz o país a um clima bastante instável, e essa instabilidade pode ser prejudicial, inclusive dentro da perspectiva de influência que esses setores possam fazer sobre um eventual governo extrema-direita. Além disso, há uma sinalização, né, uma clara percepção desses agentes de que a candidatura de Flávio Bolsonaro
ela pode ser mais facilmente derrotada por Lula, né? Eu acho que é uma percepção geral, assim, mais generalizada. Então, diante disso, o mercado sinaliza, né, para a família Bolsonaro, né, que olha, não tô gostando desses seus movimentos, né, não tá muito legal pra gente. Quer compor com a gente, componha de outro jeito. Ao mesmo tempo, a família Bolsonaro trava ali a sua posição e mostra, eu acho que esse movimento ele é bastante relevante daquilo que a gente sempre soube da família Bolsonaro, que ela sempre foi uma espécie de instrumento também de frações de poder no país, né? Apesar deles ganharem, sim, uma repercussão política muito forte, né? Eles são lideranças de fato populares dessa loucura que tomou o Brasil nos últimos anos, né? Na última década, e com essa ascensão de um sentimento de extrema-direita na sociedade. Eles são de fato o reflexo disso e têm poder político nesse sentido. Isso não pode ser negado. Mas ao mesmo tempo, nunca foram de fato respeitados no grande jogo institucional brasileiro, né? O que dá até uma certa razão para eles quando eles se colocam nessa discussão de antissistema. É um pouco, né? Mas na verdade eles sempre foram um peão do sistema e muito à disposição do sistema, na verdade, manipulado ali e que foi ganhando uma força política interessante. Então tentaram gerar ali uma relação de ganha-ganha, né? Uma vez que o principal liderança deles agora está preso, depois de tudo que aconteceu, e muito justamente preso, né? Já deveria estar preso por outros motivos, inclusive a pandemia, o principal deles, milhares de mortes na pandemia, que é sim responsabilidade do Jair Bolsonaro e de todo o seu governo. Então deveria principalmente estar preso por isso, mas está preso por outros motivos, tentaram romper com a institucionalidade democrática brasileira e estão agora colhendo as consequências desse fato. Então, uma vez que eles não têm, ou têm uma possibilidade reduzida de exercer o seu papel político na condução de massas, eles têm o seu papel diminuído perante o grande jogo, principalmente o grande jogo financeiro, né? Então, a família Bolsonaro toma essa atitude agora para afirmar o seu espaço, na medida que, se eles não o fizerem, a tendência é que eles vão perdendo paulatinamente poder político e daqui a pouco se tornam irrelevantes a ponto de serem descartados, né, pelos grandes poderes da República. Agora, olha só, no que diz respeito à ação de mercado em si, eu queria aproveitar aqui, apesar de estar fazendo essa análise política também, e falar um pouco sobre como que o mercado opera nesse envio de recados à sociedade brasileira. E é muito interessante porque tem gente que pode achar o seguinte: eles estão tentando evitar perdas, coisa nenhuma. Pelo contrário, são movimentos de muito curto prazo, ou seja, de curtíssimo prazo, e que eles muitas vezes saem ganhando, né? Pelo menos perdendo eles não saem. Eu vou explicar aqui como que funciona isso. A primeira coisa que a gente precisa entender é que tem uma prática no mercado, que é de movimentar alguns ativos específicos para enviar sinais políticos. Isso acontece todo o tempo, a todo momento. Então, portanto, não é um movimento espontâneo. Olha, anunciou, então eu tenho uma teoria aqui de que isso vai trazer uma instabilidade, etc. Então eu vou colocar o dinheiro no ativo tal e tal. Não, calma. Não é isso, né? Não tem nada de movimento espontâneo, tá? É movimento muito planejado e hoje em dia muito automatizado, inclusive, pelo uso de robôs e algoritmos que posicionam o mercado naquilo que os grandes operadores querem que aconteça com o mercado. Então, quem opera de fato esses movimentos que gera essa queda na bolsa, depois recuperação e tal? Em geral, são tesourarias de bancos, principalmente os grandes bancos, né? Ou os bancos de investimentos mais volumosos, como BTG Pactual, XP, etc. Os fundos multimercados, ou seja, existem fundos, tem gestores ali que operam valores que eles vão captando de uma série de institucionalidades, de pessoas, etc. Então eles ficam responsáveis por gerir aquele volume grande de recursos. Então eles conseguem alocar ali aonde eles consideram que vai dar um lucro, né, um retorno maior para aqueles seus clientes, né, que fazem parte dos fundos que eles estão operando. Também operadores estrangeiros, né, que operam aqui no mercado brasileiro e principalmente no mercado cambial ali conseguem operar bastante. O que acontece?
Essa turma, eles conseguem com poucas operações gerar movimentos muito visíveis, né, e que são interpretáveis, até porque tem quase uma simbiose, né, entre esses setores financeiros e a imprensa. Aliás, boa parte da imprensa profissional hoje no Brasil é de propriedade de grandes grupos financeiros, né? Então, assim, quais são os principais papéis que eles operam, né? Os principais ativos que eles operam para gerar esse movimento de curto prazo? O primeiro deles são os índices futuros, né? Que é justamente essa negociação do ativo no futuro. Então, é uma aposta, né? Eu acho que no futuro vai estar valendo tanto. Enfim, eles operam isso. Isso tem um resultado muito rápido na bolsa. E geralmente eles fazem toda essa movimentação que a gente fala de curto prazo, como uma operação de hedge, né? O hedgeado, né? Que a gente diz. Que é o seguinte, você já faz uma operação coberta por outra. Então, por exemplo, nesse caso que eu dei, né? Do índice futuro. Eles entram vendendo o índice de futuro para dar uma derrubada na bolsa. E ao mesmo tempo eles estão comprando o dólar, né? Então, na medida que o índice futuro cai, o dólar sobe. E aí eles estão segurados nessa operação, né? Eles sustentam isso por algumas horas, depois normaliza, recolocando ativo o dólar no mercado ou recomprando os índices futuros. Saem ganhando até nessa operação porque tem um efeito manada na medida que o índice futuro está caindo, muita gente entra vendendo, menor, né? Entra vendendo e depois eles entram comprando e refazem a estabilidade da curva ali. E eles estão segurados isso, por exemplo, no mercado de câmbio, por meio do dólar, né? Tanto é que o índice futuro cai, o dólar sobe. Geralmente eles fazem isso também com ações de empresas estatais, aí principalmente Petrobras, né, o Banco do Brasil. Eles, mesma coisa, colocam à venda, né, faz a operação de hedge ali via dólar, então se seguram, né, se colocam em posição segurada via dólar, depois eles normalizam o efeito. Também fazem isso com papéis da dívida pública, né? Você compra um papel da dívida pública com a promessa de pagamento de juros X lá em 2030 e aí tem um mercado secundário, né, de venda desses papéis. Então, no mercado, né, por isso que eles são líquidos, né, o tempo inteiro. Você tem um papel público, se você quiser vender, tem sempre, a qualquer momento, vai ter alguém que vai comprar. Então, eles colocam esses papéis na jogada também. Então, o segredinho deles é justamente esse, né? Eles operam hedgeados, eles usam os derivativos, que são principalmente essas ações aí de mercado futuro. As operações são muito curtinhas, então são por algumas horas e na quantidade necessária para dar aquele impacto nos índices da bolsa, gerar notícia, depois eles vão normalizando a coisa. Então é um mecanismo até relativamente simples, né? E ganham o efeito político, né, de gerar um certo desconforto, uma opinião, um recado vai muito diretamente ao agente que está sofrendo essa pressão, em que no momento em que a operação se dá, ocorreu determinado fato político. Então, nesse caso aí, por exemplo, um recado da família Bolsonaro: olha, nós não estamos com vocês, não. Levou até o Flávio Bolsonaro a falar aí esse fim de semana, né? Olha, o meu programa econômico vai ser uma continuidade do Paulo Guedes, que é uma tentativa de trazer para si ou se colocar nesse grupo de interesse aí do mercado financeiro. Não é simples, porque o mercado não está preocupado com o Flávio Bolsonaro, com o Bolsonaro, com ninguém. Está preocupado, na verdade, com a lógica de estabilidade necessária para que eles possam exercer pressão na condução da máquina do Estado e realizar seus ganhos. Pronto, é isso que eles querem. Então, de fato, né, a presença da família Bolsonaro pode gerar uma certa incerteza nesse sentido, até porque a interpretação política, e as pesquisas estão mostrando isso, eles também estão lastreados nisso, né? E nas suas próprias pesquisas, que a chance do Flávio Bolsonaro perder para o Lula é muito grande. E eles acham que existe um outro ator, que é no caso o Tarcísio de Freitas, que teria uma chance maior e que estaria disponível, explicitamente disponível, inclusive, a fazer uma política que beneficie diretamente esses grandes operadores do mercado financeiro no Brasil. Ah, mas aí vem a pergunta: quando o mercado, esse mercado financeiro aí, sai ganhando, vamos supor que eles consigam eleger o Tarcísio de Freitas, você sai ganhando também? Não sai, né, meu irmão? Pelo amor de Deus, né? 2025, você tá com essas bobagens de achar que bolsa de valores tem a ver com sua vida diretamente, a não ser que você seja um grande player aí de operação no mercado financeiro, aí tudo bem. Mas como eu sei que você não é, então me ajuda aí, né? E pelo contrário, o que te ajuda é incremento de investimento em infraestrutura, em programas sociais, em política industrial, que vai gerar empregos com maior relevância, mas vai
gerar novo cenário de disputa política para quem opera exclusivamente no sistema financeiro. Eles não querem dividir poder político com ninguém. Então, geralmente, o que é bom para o mercado financeiro é péssimo para você e vice-versa. Principalmente como o mercado financeiro tem operado no Brasil, né? Baseado nessas operações de hedge aí, de curto prazo, e trabalhando jogadas de ganho aí via câmbio, via taxa de juros, e que mingua o mercado de capitais, essa alavancagem propriamente dita das empresas, que apesar de estar crescendo nos últimos anos, não é o carro-chefe dos ganhos financeiros aí dessa turma. Então, vamos com calma. Nem pro bem, nem pro mal. Vamos interpretar aí nada como um fatalístico, como o mercado não quer o Flávio Bolsonaro, ou que bom, a eleição já tá ganha pelo Lula. Vamos com calma. Então tá bom, turma? É isso aí que eu queria trazer pra vocês, aproveitar essa pendengazinha aí pra explicar um negócio que eu acho que todo mundo deveria entender, né? Deveria estar na ponta da língua de todo mundo. E sacar que essas relações aí com o mercado financeiro, elas são bastante pontuais e não dizem respeito à saúde, né, da economia brasileira como um todo, e muito menos elas significam, né, grandes determinações aí da conjuntura nacional do ponto de vista político, tá bom? Então é isso. Um beijo, até a próxima. Valeu!